darmos início a mais uma live, que tem um patrocínio da União Espírita Allan Kardec. Esse centro espírita fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na Rua Iviema, 5.565. E o objetivo é estudar o Livro dos Espíritos. Já nos encontramos na pergunta de número 676, da terceira parte do livro da Lei do Trabalho, capítulo 3. Ou seja, vamos ler direito aqui. Parte terceira da Lei do Trabalho, capítulo 3, necessidade do trabalho. A pergunta é 676. E a live já é de número 132. Ou seja, nós estamos fazendo uma média de 5 perguntas, mais ou menos, por live, né? Nós estamos fazendo, estudando, discutindo entre nós. Então, para nós é uma alegria aprender um pouco mais, né? Desta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, nós elevamos o nosso pensamento a Deus e passamos uma prece antes de iniciar, para que a gente possa ser assistido, o meu mano Dilon aí seja inspirado também, porque é ele que coordena o estudo, né? Nós somos só trabalhadores estudantes. Ele é o professor. Mestre amado Jesus, que nesse instante os benfeitores espirituais possam derramar sobre nós a sua luz, a sua paz, o entendimento necessário para que a gente possa assimilar, aprender um pouco mais a respeito da doutrina maravilhosa que nós abraçamos, que é a doutrina espírita. Abençoe, Senhor, todos aqueles que abrirem esta live, todos aqueles que lerem ou participarem dos vídeos que vai ser postado e são postados no YouTube. Abençoe e proteja nós, os alunos, e meu irmão, para que ele seja bastante receptivo e encontre bastante facilidade no ensino, na coordenação do estudo para nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Amém. Palavra Codilon. Boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos, né? Sejamos todos. Estou observando que parece que ele não está tão embrulhado quanto o meu mano. Não, eu estou só com uma camisetinha aqui, hein? Muito bem. Então, nós, como o Orlando disse, nós estamos na live número 132, hoje, dia 26 de junho de 2025. A semana última que nós fizemos, né, que na semana passada, dia 19, não tivemos, foi no dia 12, nós vimos a pergunta 675. Inclusive, ela ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente começou a debater ela e já estava em cima da hora. Bom, então, como eu estava falando, nós estamos na pergunta 676, né, hoje, mas nessa 675, na última vez que nós fizemos, ficou aquela questão que parece que ainda tinha alguma coisa mais para comentar. E aí eu deixei aberto, alguém quer fazer um comentário mais? Não, porque aí é o seguinte, pergunta assim, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, né? Que é aquela coisa de você ganhar o sustento, o pão de cada dia. Mas não é, não. Nós espíritos, né, que habitamos esse corpo, nós trabalhamos constantemente, porque o corpo nada mais é do que um instrumento do espírito, né?
Sem dizer que durante a noite você se desprende. Hoje eu achei até interessante. Eu estava lá, estava lá no Bezerra de Menezes e a Alcione, eu acho que o Dilon até conhece a Alcione. A Alcione falou: senhor Orlando, eu precisava conversar com o senhor. Essa noite eu sonhei com o senhor que nós estávamos trabalhando, fazendo um trabalho, só que eu não me lembro o quê. Mas a gente estava numa ocupação tão grande de auxiliar os demais. Imagina o que os espíritos fazem, né? Para ajudar o desligamento dos corpos quando a pessoa desencarna, o acolhimento, nas colônias espirituais, o trabalho que eles têm lá, né? E nós, espíritos, também. A gente comanda o corpo para cá, para lá, as ideias são passadas através do espírito, né? O corpo é só um instrumento na mão do espírito. Então, a gente trabalha tanto com ocupações materiais, como também com ocupações espirituais. Sem dizer que o trabalho material também, muitas vezes, não sempre é conduzido pelo espírito. A gente ganha o pão de cada dia como? Dizendo ao corpo o que ele deve fazer, né? Bom, não sei se eu estou certo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós ficamos refletindo sobre essa frase. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo aquilo que se ocupa e traz algum objetivo bom, né, é um trabalho. Então, o trabalho espiritual também é uma ocupação útil. Intelectual, físico. Trabalho junto à família, junto aos filhos, tudo é trabalho. Tá atuando, né, na educação, estamos trabalhando. Chegou a Maiara, seja bem-vinda, Maiara. Boa noite. Boa noite. Como disse o Dilon, seja muito bem-vindo, viu? Bem-vinda. Oi, não entendi. Não, como disse o Odilon, né? Seja muito bem-vinda. Ah, obrigado. Então, nós estávamos comentando sobre essa questão aí, né? E ela, sobre Lei do trabalho. A frase que toda ocupação útil é trabalho. Então, não é só o trabalho material, mas toda ocupação útil é trabalho. Na definição, nós estamos vendo a lei do trabalho, né? Definição dos espíritos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, a própria Maiara mesmo. Ou vamos para frente? Muito bem, então vamos para a próxima, né? Vamos lá. 676. Quem faz essa daí? Essa é a da noite mesmo. Começamos aí. Aquela outra é a recordação. Posso fazer. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em consequência, ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência, mas é sempre trabalho. Então, acho que está bem claro, né? A gente precisa trabalhar aqui, é uma necessidade, é uma imposição, em razão da nossa existência corpórea, da nossa natureza corpórea. Então, a gente precisa mover a matéria
precisa lidar com a matéria. E isso serve de expiação, como disse, né? Não sei por que usou só a palavra expiação, né? Não usou provação. Serve de expiação e é recurso muito necessário e útil para o desenvolvimento da nossa inteligência. E que também o uso dela, de qualquer forma, o uso dela para algum benefício, para alguma coisa boa, de qualquer forma, já é trabalho. Assim como acontece com aqueles que têm deficiências físicas, não podem fazer trabalhos braçais, mas podem trabalhar com a cabeça, com a inteligência. Isso mesmo. Alguém mais? O trabalho é uma necessidade, né? Você já pensou se não houvesse o trabalho? Como diz aí, né? É como se tivesse na infância, né? E, aliás, quando você trabalha, assim, bastante mesmo, até com uma coisa, assim, meritória, que você está trabalhando para o outro, igual o Divaldo Pereira Franco fez. Divaldo Pereira Franco viveu quase 100 anos, né? Desencarnou esses dias atrás com 98 anos de existência. É moratória. Com certeza. Então, a gente precisa, né? Necessita do trabalho para desenvolver-se. A inteligência. Senão a gente ia permanecer sempre na infância. A nossa inteligência, as nossas transformações, elas é uma consequência do exercício que nós fazemos no trabalho. Que ele fala sobre a questão da inteligência, que é aquele que não tem, de repente, a questão física, né, que ele é frágil fisicamente, mas tem a inteligência, que também é uma forma de trabalho, como nós vimos na questão anterior. Então, é uma forma de se aperfeiçoar. E como disse o João, espiar, né, e não apareceu a palavra provar-se, né, provação. Eu também não tenho entendimento por quê. Se alguém tiver, que se posicione. Alguém mais? Vamos para frente. Vamos para a próxima. Vamos lá. 677. Por que prevê a natureza? Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? O animal não trabalha. Tudo na natureza precisa. trabalha. Tudo. Como tu trabalha, os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência que dispõe. Se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhe resulta progresso, ao passo que do homem visam para o fim. A conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provém as suas necessidades materiais. Ele se constitui inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca lhes descobrais o resultado imediato. Interessante, hein, a resposta. Na verdade, tudo trabalha. Agora, nós, o ser humano, a gente que
que é espírito, que ocupa o corpo físico, né? Então, nós trabalhamos e queremos progredir, né? E nisso aí o trabalho é ampliado. É ampliado. A pessoa trabalha para se formar, trabalha para estudar, trabalha para encher o celeiro, distribuir alimento para o mundo inteiro, né? Existe uma rede, né, de trabalho, e isso aí desenvolve a inteligência. E quanto mais trabalha, mais você vai criando as coisas, né? Antigamente na roça só usava enxada, né? Aqueles aradozinhos puxados por animais, né? Hoje a gente vê máquinas modernas, tudo computadorizada, colhedeiras. Pega um pedaço de terra ali no instantinho, aquela plantadeira planta ali um montão de coisa, né? Então, isso tudo é inteligência, que é a inteligência que foi desenvolvendo para o trabalho. Então, o trabalho ajuda a desenvolver a inteligência da pessoa, ao contrário dos animais, né? Os animais trabalham só para se alimentar. Tem fome, então vai lá caçar o que comer, né? Então, eles trabalham só para si próprio, não tem, né? Final da natureza, diz aqui, se bem que quase todos nunca se descobrais o resultado imediato. Não, imediato a gente não vê, mas, por exemplo, uma coisa muito bizarra, né? E as florestas que existem, tudo são os pássaros que plantaram. Não fomos nós. Já pensou que trabalhamos? Eles comem a frutinha e jogam a semente no deserto, e o deserto se transforma na floresta, né? Bem pensado, aí já é um resultado, né? Todo mundo quieto, ou não concordaram comigo, ou... Estamos ouvindo. Ouvindo. O trabalho, ele eleva o homem, evolui também o homem, né? Porque a natureza provê aos animais e também ao homem. É verdade. Então, é interessante que a pergunta foi que a natureza, a afirmação nela, de que a natureza provê todas as necessidades dos animais, que também somos, né? Eu acho que ele está falando no sentido amplo aí, inclusive do homem. Ela provê todas as necessidades. Os animais, eles todos trabalham de alguma forma para buscar a sua sobrevivência e seu bem-estar. Diferença do homem e dos animais aí na forma de trabalhar, destacou, né? E os homens, o trabalho do homem tem duas finalidades, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem a finalidade imediata de se manter vivo, de prover a sua segurança, por exemplo, ele também, por meio dessa mesma atividade, ele desenvolve a inteligência, desenvolve o pensamento. Ele, além disso, não está, assim, eu acho muito especificado aí o aspecto da evolução moral. Mas eu acho que o trabalho, não tenho certeza, o trabalho é um excelente meio de desenvolvimento, de evolução moral, de crescimento moral, onde no trabalho é necessário a relação social que o homem tem, que os animais têm de alguma forma, mas instintiva, mas o homem tem de forma consciente, raciocinada, a relação social, né, que começa já na família, e ali
nessas relações o homem vai desenvolvendo a sua moral. Então a evolução toda se dá graças ao trabalho. Se não fosse preciso trabalhar, seria possível ficar estacionado. Como se tem que trabalhar? É necessário trabalhar para a sobrevivência, para o progresso, para atender necessidades humanas de todos os tipos. Então, o trabalho é esse excelente recurso de evolução. Nessa resposta aí, a gente pode inferir, entender que os animais, eles não desenvolvem inteligência, permanecem sempre na mesma. Eu não sei, mas eu acho que desenvolve um pouco, sim. Desenvolve, Eu acho sim. que não quer dizer isso, né? Não quer dizer que o animal não desenvolve. Mas o contraste com o homem, né? O tanto que o homem está na frente do animal, né? Como teve numa comparação numa parte mais anterior do estudo, que o homem, o animal está para o homem num grau de atraso tão grande, assim como o homem está para Deus. Disse numa questão passada, né? Então, é lógico que o animal está em evolução, nós sabemos disso, que tudo evolui, e que uma das leis, que não é só para o homem, é para os mundos, é para tudo que existe nos mundos, é a lei do progresso. Então, os animais também progridem em inteligência, de alguma forma, eles vão progredindo, porque nós sabemos que eles também têm um princípio espiritual que não deixa de existir quando morrem os corpos, né? Quando encerra a vida física. E esse princípio deve conservar, tem recursos para conservar memórias, para conservar conhecimentos que vão sendo acumulados de alguma forma. Assim eu penso. Ok. Alguém mais? Muito bem. Eu lembro dessa questão dos animais porque nós já estudamos alguma coisa, né? Algumas perguntas anteriores. E é que até falava sobre a questão do animal enquanto aqui na Terra e o animal em planetas, ou em mundos, aliás, mais avançados, né? Que eles eram utilizados para tarefas que exigia mais, né? Na questão intelectual e tudo mais, né? Que eles eram mais desenvolvidos em outros planetas. Planeta mais adiantado, animais também mais adiantados, mas ainda animais. E aqui, no nosso planeta, os animais têm essa limitação maior que em outros mundos mais avançados. Ok. Vamos para frente? Sigamos. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos material é o trabalho. Porém, não creiam por isso que o homem fique inativo e inútil. A desocupação seria um suplício, em vez de ser um benefício. Ou seja, Deus diz que Deus nunca parou de trabalhar, né? Continua trabalhando. Interessante, né? Que o trabalho, né, na Bíblia mesmo, né, diz assim que é imposto ao homem para
com suor do seu rosto, né? Se nutrir e tudo mais, até com um castigo, né? Adão e Eva estavam lá no bem bom, sem precisar trabalhar, daí foi obrigado a trabalhar para poder sobreviver, dar a sua subsistência. E baseado nisso, muitas doutrinas, né? Tem a ideia que quando a gente for chegar no céu ou lá no reino, a gente vai ficar numa boa, sem trabalhar, né? Sem fazer nada. E esse é o objetivo, porque aqui a gente acha ainda que o trabalho é uma coisa muito difícil. E é interessante que às vezes acontece, né? No meu trabalho mesmo, esses dias estava uma colega, né? Ela sempre tá, quer folga, quer férias, né? Não chega no final de semana e tal. Aí tirou férias. Aí ela ligou lá, né? Serviço público, para retornar antes do tempo, né? Teve todo fazer uma documentação. Por que você quis voltar? Não, porque eu não consigo ficar à toa, não. Estou precisando trabalhar, precisando voltar. Então, é uma coisa meio assim que a gente fica sem saber, né? Como agir com essas situações. Acho que é a mania nossa mesmo, né? De nunca estar satisfeito com nada. Agora, tem aqueles que não gostam de trabalhar de jeito nenhum, né, Adilson? Também tem isso. Fica só na boa vida também, né? Não, é isso. Então, o céu, né? O céu não é essa história de ficar à toa lá, não, viu? Aqui está dizendo que seria um suplício, não um benefício. Trabalho. Mais comentários? Vamos para frente. Vamos para frente, então. 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua sobrevivência está isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil conforme seus meios, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus confiou recursos suficientes para lhe assegurar a sobrevivência, certamente não está constrangido a se sustentar com o suor do seu rosto, mas a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe foi dada antecipadamente lhe proporciona a ocasião de fazer o bem. Bom, então ninguém tem o direito de ficar sem fazer nada. Se alguém não precisa trabalhar para sobreviver, para sobrevivência, para conseguir os recursos materiais, precisa encontrar uma forma de ser útil aos outros, né? Ser útil ao próximo e também de buscar aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros. Então, sempre é trabalho. Sendo trabalho por necessidade, estritamente necessidade material de conseguir a sobrevivência ou outros bens, como a necessidade de evolução, de desenvolvimento, né, de si mesmo, desenvolvimento dos outros. Acho que é isso. Alguém mais? Eu acho que seria mais a necessidade, né? Você tem a necessidade de trabalhar pelo material e a necessidade de trabalhar para si, para o espiritual, ou para os outros, como ele fala ali. A necessidade é uma motivação, né? O que mais que motiva? Eu acho que mesmo ele tendo o recurso necessário, que não precisa se preocupar tanto, mas ele vai ter que fazer alguma coisa com esse recurso. Ele não pode ficar com esse recurso só admirando, né?
Ele Então, vai ter que mas movimentar, fazer alguma coisa, então deveria comprar uma casa ser. para morar, comprar um carro para andar, tudo é trabalho. Apesar que, mas é trabalho. Então, Deveria ser. Jesus no lembrou Nesse aquela fundo, ponto está dizendo parábola que a lá. obrigação é tanto maior, quanto mais recurso ele tem, é uma obrigação maior de é, utilizar esses recursos, né? Conforme a gente vê em outros estudos, é, outros textos da doutrina, né? Os recursos que são depositados são como empréstimo ao homem para que ele faça uma boa gestão desses recursos em benefício da humanidade, né, em benefício das outras pessoas. Claro que se ele vai utilizar, o homem vai utilizar esses recursos para suas necessidades, mas como tem recursos de sobra, a ponto de não precisar trabalhar, ele tem a obrigação de ajudar o próximo. é. Tem aquela parábola de Jesus aquele que produziu Mas eu diria, viu, bastante, João, aquele mesmo que ele armazém. seja um soberbo, né? Um egoísta de carteirinha, né? Mas ele, de alguma forma, ele trabalha, ele põe a cabeça dele para pensar, porque ele não quer ficar parado daquilo que ele ganhou, ele quer aumentar a fortuna dele, né? Então, de uma certa forma ou de outra, ele trabalha. Tem aquela Erradamente. parábola do Cristo Ah, que ele fala sobre aquela pessoa que produziu bastante, falou que ia construir novos celeiros, né, para armazenar e poderia então ficar na boa vida o resto da existência, né, gozando da produção. E que aí Deus diz, insensato, hoje mesmo estará fora do plano físico, né, ia desencarnar, alguma coisa assim. Então, a lembrança, né, que não é porque eu tenho toda a condição que eu estou isento de atividades. Mais algo? Vamos para frente. 680. 680. Não há homens que estão na impossibilidade de trabalhar no que quer que seja e, portanto, sua existência é inútil? Nossa, nossa! Não há homens que estão na impossibilidade de trabalhar e não quer que seja, portanto, a sua existência é inútil? Deus é justo. Ele não condena senão aquele cuja existência estiver voluntariamente inútil, pois tal indivíduo vive às custas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil, de acordo com as suas faculdades. E aí ele fala assim, ver na questão 643. E aí embaixo está, no rodapé, está 643. Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? É uma pergunta, né? Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Eu acho que de qualquer jeito tem, né? Porque você pode estar até numa cama, mas uma oração, uma prece você pode fazer. É inútil a pessoa que quer ser inútil mesmo, né? Mas, caso contrário, a gente vê, por exemplo, o exemplo daquele que era paraplégico, né? Que foi ficando paralítico, o Jerônimo, né? Jerônimo. Fazia palestra nos centros espíritas deitado numa maca. Arrumaram para ele assim uma combizinha, daquelas que abre do lado, né? Colocava a maca lá dentro da Kombi e levava ele para todo canto para fazer palestra. Não parava de jeito nenhum. Aí chegar na casa da mãe dele, alguém chegou lá para procurar ele. Falei,
Ó, não sei se era 17 filhos que ela tinha. Dos filhos que eu tenho, o único que não para em casa é o Jerônimo. Quando ele podia andar de cadeira de roda, ele andava de cadeira de roda. Não pôde mais, ele andava de Kombi. Mas ele não parava de jeito nenhum, fazia palestra, cada palestra mais bonita que a outra, né? Então, é assim, a pessoa é inútil se ele quiser ser mesmo, né? Ficar prostrado ali, caso contrário. Sei lá, será que está certo, Ilon? Você que é um mestre? Você quer ouvir a resposta 643? Eu tenho aqui, Ué, ó. Não há quem é não bom. possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. O egoísta ele não pratica o bem, né? Mas de uma certa forma ele trabalha para ele. Essa frasinha aí, Deus é justo, né? Nós já vimos ela em perguntas anteriores, lembra? Deus é justo. Deus é justo. Bem curta e bem direta. E continua dizendo que Deus condena, né? Deus é justo e condena aquele que voluntariamente tem uma existência inútil. Inútil no sentido de que não produz bens, não produz resultados bons para a sociedade. Mas, num sentido bem amplo, eu não sei se existe alguém que seja inútil. O ladrão, por exemplo, que é um parasita, que ele decide só ficar subtraindo o que os outros produziram para o deleite, para o conforto dele, alguma utilidade tem essa atividade dele, esse resultado que ele produz para a sociedade. Alguma utilidade tem, né? Algo de benéfico tem nisso para a sociedade. Para as pessoas refletirem, pensarem, se desapegarem, sei lá, deve ter vários benefícios nisso aí. Então, esse inútil aí é inútil no sentido que não é produtivo, né? Materialmente. Ou de outra forma. Falando nessa questão do ladrão, né, tem uma passagem do Chico Xavier que ele encontra com a pessoa que é contador, né, tem uma escritório de contabilidade, e ele está muito aborrecido que foi assaltado, né? Foi assaltado, não, foi roubado, né? Invadiram lá e ele encontrou o estabelecimento dele todo. E Chico fala para ele que bom, né, que você está devolvendo, né? que ótimo que você está devolvendo. Quer dizer, numa outra vida, talvez ele fez o que está sendo feito por ele. Então, o inútil não sendo útil, né? Como diz tá dizendo João Dalmolin. O que é inútil para Tudo Deus tem nunca é inútil, né? Sempre não deixa acontecer nada sem algum benefício. aprendizado, né? Então, é um exemplo, né? Cada vez que a gente tiver algum prejuízo nessa área, lembrar, né, que nós estamos devolvendo alguma coisa que é muito complicado, né, a gente ter essa atitude, mas é o exemplo. Para a próxima. Então, Próximo é da Maiara, né? Sim, pode ir. Vamos à frente. 681. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelos pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família
fossem conduzidos a se ajudarem mutuamente, o que muito frequentemente é ignorado em nossa sociedade atual. Foi a questão 205. Questão 205. Para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços familiares aos que lhe estender para além da existência atual. Então, essa pergunta, ela não fez de forma de pergunta, né? Fez uma afirmação. E ela é um Pois é, pouco longa, curioso. por isso que eu não coloquei toda ela aí, que ela é um pouco longa, né? Então, mas podemos começar o comentário sobre ela, se houver alguma questão quiser que a gente faça a leitura do restante, né? Ela tem até um item A. Verdade, ela é longa. Ela é um pouquinho longa. Uhum. Nós já vimos ela lá atrás, né? Mas se quiser a gente pode fazer ela de novo, sem problema. Trazer ela para. Então, parece que se a gente deixar as coisas andarem assim muito à vontade hoje em dia, a impressão que a gente tem é que a maioria dos filhos hoje em dia já não tem esse amor filial aí de cuidar os pais, especialmente quando tiverem idosos. Se for um idoso então que tem uma condição, que tem uma aposentadoria, né, que tem o seu recurso para comprar suas coisas e se ele puder ter uma certa autonomia, onde ele mesmo faça ou contrate alguém que faça por ele, a impressão que se tem hoje em dia é que muitos filhos deixam os pais idosos para lá. Né? A impressão que dá é que não é bem assim, como diz aí, que existe naturalmente, é natural esse amor filial e esse amor paternal. Mas eu acredito que isso só é uma distração, né, com as coisas do mundo, com os interesses mundanos, e que a consciência ali dessas pessoas, ela está de certa forma entorpecida, né, amortecida, e no momento que acordar que abandonaram os pais, vão ter um pesar grande por isso. Aqui na nossa sociedade hoje, os filhos parecem que estão virados só para si e não para o outro. É difícil ver as pessoas pensarem nos outros. A maioria pensa em si. Então é difícil perceber o recíproco quando só se pensa em si. É isso que nós estamos comentando, sem falar de um outro lado bem pior, né? Que são aqueles filhos que gerenciam a aposentadoria, o recurso que os pais têm, para tirar uma boa parte deles para o seu próprio deleite, né? Deixando os pais com menos recursos. Então, nós temos visto, né, que o nosso planeta e as pessoas e nós, né, que moramos aqui temporariamente, nós estamos num planeta de prova e expiação, então o mal predomina, né? O mal está dentro de nós. Então, essa questão de filhos e pais e filhos, que uma hora nós somos filhos, outra hora sou pai, outra hora sou esposo, outra hora, então, tudo isso é um exercício para o amor. Ele coloca aí amor filial, né, como se o amor paterno, né, ele classifica, né, coloca uma classificação para o amor. E nós estamos caminhando para excluir essa classificação, para aquele ser amor, né, que transcende, um amor que seja que não vê a questão biológica, né, questão do sangue, né, aquele amor que o Cristo nos trouxe, nos ensinou, que vai muito além da
consanguinidade. Essa questão do 205, ela leva justamente a essa situação de que ele questiona, mas a reencarnação parece que acaba, né, com a questão da família, né? Porque se uma hora você é pai, outra hora você é filho, outra hora vem um que é teu pai que nunca, você não teve nenhuma relação com ele antes. Então, como é que é isso, né? Então ele fala, distende o amor, né? O amor está sendo ampliado ali, né? Nós estamos, né, quer dizer, nós estamos, acho que é muito presunção, mas é uma forma de a gente caminhar para aquele amor mais que transcende, aquele amor do Cristo, que vê todos como irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Que hoje a gente ainda não é assim. Hoje ainda nós temos o nosso grupo familiar, um pouquinho mais nós temos o nosso grupo de relacionamentos, né? De amizade, então nós vamos ampliando um pouquinho. Mas ainda nós criamos muitas barreiras, né? Muitos muros. Essa história, por exemplo, de patriotismo, né? Então as guerras entre nações levam a isso, né? Cada um, não, eu vou defender o meu país. E Cristo, né, ele lembrava sempre que não existe isso. Lembra da parábola lá do bom samaritano, né? Que ele traz o exemplo de quem é o próximo, uma pessoa que até é inimigo dos judeus, né? Então, esse é meu próximo, né? Próximo é quem é. Então a gente tem essa visão ainda de grupo, né? Que está lá atrás, né? No primitivo ainda, que a gente fazia isso para se defender a prole, a tribo e tudo mais. Mas ainda nós mantemos essa situação, né? Quando eu falo nós, é todos, né? Ainda que alguns chegam a exagero de ir para a guerra, né? Mas a gente tem como é que eu diria? Uma preocupação, né, especial com aqueles que são mais próximos da gente. E eu acredito que isso é ainda necessário, né? Ainda nós estamos aprendendo a amar. É o caminho para o aprendizado do amor universal, da família universal, do amor mais que transcende. Comentários, discordam, colocar as questões, que é uma questão mesmo que leva a gente à reflexão sobre nós mesmos. O trabalho pelos pais, aí no caso, assim como é o trabalho dos pais pelos filhos, ele também é um trabalho em favor da evolução desse espírito, por laços que já vêm, como diz aí na 205, por laços que já vêm de outras vidas. Então, a obrigação, a partir desse conhecimento, a obrigação é de sempre estar proporcionando condições para que os filhos ou os pais possam evoluir, possam crescer, possam se superar em alguma coisa. E para que, por exemplo, no caso dos idosos, eles possam aproveitar, né, colher o benefício que essa experiência dessa fase da vida proporciona. E que não é tão fácil, muitas vezes, em razão de condições de saúde, né, de questões mentais. Hoje em dia tem muita essa questão da demência, né, que é de vários graus, e que pode se fazer alguma coisa, a sociedade está descobrindo meios de se fazer alguma coisa para evitar, ou até para curar a demência, de forma que a pessoa tenha consciência, tenha clareza do que ela está fazendo, do que ela está vivendo, e aproveite para se melhorar no que essa fase da vida dá condições, proporciona meios para se melhorar.
Muito bem. A próxima? Vamos em frente. Vamos em frente. Terminou esse título, agora Esse vem ponto. outro título, Limite do Trabalho e Repouso. 682. Ainda sobre o trabalho, lei do trabalho. Limite do trabalho e repouso. Muito boa essa parte aí. Vamos guardar o sábado, né? Vamos guardar o Sendo sábado. uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha, poucas vezes eu acho que ouvi falar desse jeito do espírito, né? Se referir ao espírito como sendo a inteligência. Dizendo aí que é preciso não só para reparar as forças, né, as condições do corpo, mas também para que o espírito emancipado aí, ele se eleve acima da matéria e, claro, com todas as consequências, com tudo que traz de possibilidades, né, de riqueza, de experiência, de vivência durante esse momento. Então, É interessante que tudo que Deus faz é perfeito, né? Muito perfeito. O dia se resume em 24 horas, né? O dia e a noite. Dividido por 3 dá 8. 8 horas de trabalhos, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Essa condição é uma conclusão que nós tiramos na nossa dinâmica social de hoje, né? Por exemplo, na escravidão dos nossos irmãos que foram escravos no Brasil e na Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 16 horas. Mas aí é errado, né? Tem muita coisa errada que a gente faz contra Deus, né? Sim. Contra as leis de Deus. Mas o certo mesmo, se você pensar bem, são 24 horas. Dividido por 3 dá 8. 8 de trabalho, 8 de descanso e 8 de lazer. E se você passar disso aí, é problema teu, né? Não, mas conforme vai avançando, isso vai modificando, vai diminuindo. Já se fala em diminuir a jornada para 6, 4, alguns países já adotam até isso aí, né? Com a folga no meio da semana, enfim, para que o ser humano tenha mais condições, né, de se dedicar à família, à própria educação, ao lazer. A gente, conforme vai avançando, a gente vai também modificando essas condições, né? Mesmo no repouso, não é aquele repouso, né, que não é um trabalho, né? Ele fala em liberdade e inteligência, né? Para que se eleve acima da matéria. Como toda atividade útil é um trabalho, como nós vimos anteriormente, nesse repouso ainda tem ali um trabalho, mas não esse trabalho físico, profissional, né, que leva a pessoa pela necessidade de subsistência, muitas vezes. Não é? Aí está falando do repouso, de todo o repouso, né? O repouso em vigília e o repouso do sono também, né? O sono. Tá falando esses dois momentos de repouso. No repouso em vigília, aí quando está mencionando que proporciona a liberdade da inteligência para que ela se eleve acima da matéria, parece que aquelas pessoas que escolhem não trabalhar, ou trabalhar o mínimo possível, elas ficam num tipo de repouso que não traz esse benefício muitas vezes, né? A maioria das vezes não traz esse benefício. A escolha de atividades ou a escolha de condições
que não fazem essa elevação da inteligência acima da matéria, como diz aí, que a gente percebe como uma elevação mesmo, né? Uma elevação do espírito humano. Tem aqueles que trabalham intelectualmente, né? Ou seja, por exemplo, a pessoa que descobriu a colhedeira, né? Só um exemplo, né? Antigamente pegava o arroz e batia o arroz, né? Arrancava com a mão. Hoje os maquinários fazem tudo isso aí com a soja, com o feijão, né? E outras coisas mais, as máquinas que existem para construir outras máquinas, né? Então, às vezes a pessoa só está ali manuseando, não precisa mais trabalhar no pesado, porque ele desenvolveu a inteligência, o intelecto, né? E vai sendo beneficiado com isso aí também. Como se fosse um prêmio, né? Pela descoberta. Ok, muito bem. Algum comentário mais? Nosso tempo está se esgotando. Já deu 8 horas. Verdade. Já estamos... Está terminando. Então paramos na 682, né? Aí a 683, que é bem curtinha, 684, 685. Muito bem, fica tudo para a semana que vem. 685 já é longa. Já é longa. Tudo sobre o repouso. Então tá por tua conta, Orlando. Não, eu passo para o João. Aí o João já faz isso. Então, basta a gente dar por encerrada a nossa live de estudos do Livro dos Espíritos de hoje, fazer nosso encerramento com gratidão a Deus, com gratidão à espiritualidade benfeitora, nos acompanha, com gratidão a todos os que nos acompanharam e especialmente a cada um de vocês que formou esse grupo, constituiu no dia de hoje esse grupo para a gente fazer o estudo em grupo. Muita gratidão pela oportunidade, por toda essa riqueza que nós recebemos. E o nosso pedido a Deus, ao mundo espiritual benfeitor, nossos mentores, nossos protetores, guardiães, que nos amparem, apesar das nossas falhas, falo por mim, né, das nossas falhas, às vezes a nossa falta de disciplina, nossa falta de persistência, nossa falta de empenho em ocupar bem o nosso tempo para buscar progredir, buscar melhorar, buscar realizar plenamente a lei do trabalho e de forma positiva a lei do descanso, possam nos auxiliar, apesar de tudo isso, possam nos auxiliar essa semana para que possamos aproveitar bem todas as nossas tarefas, nossas vivências, esses aprendizados que estamos conquistando. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.